Pessoal, eu vou chamar aqui a deputada Jandira Fegali, uma honra recebê-la, das principais quadros da esquerda do Brasil. Tudo bem, Jandira? Tudo bem, querido. Prazer estar com você mais uma vez. Muito bem. Jandira, vamos falar de política nacional, mas um comentário rápido seu sobre essa política internacional. A gente está vendo aí essa insurreição dos estudantes nos Estados Unidos, ocupando as principais universidades americanas, e o lobby sionista está ameaçando os estudantes, aquelas contas sionistas muito ativas desde o começo desse genocídio, atacando, ameaçando, que eles vão perder emprego, que nunca ninguém vai empregar eles, e eles não estão nem aí, ocupando os campos todos, com muita bravura. Como é que você está vendo esse movimento lá? Olha, Miguel, eu penso que o que os estudantes lá estão fazendo, e ontem eu ouvi um comentário de que eles estavam no movimento antissemita, eu não considero assim, independentemente da posição isolada de alguns líderes de divulgarem mapas de um território único palestino, o movimento não é antissemita, não é assim que eu entendo, não é assim que eu interpreto. Eu acho que é um movimento que o mundo todo deveria fazer, que é um movimento de solidariedade contra o genocídio, pela liberdade da Palestina, pela existência do Estado palestino, porque o que está acontecendo ali é algo inacreditável, né? E o mundo ficar tranquilo em relação a isso não é possível. Eu acho até que, para além das mobilizações de rua, nós deveríamos ter rompimentos de acordos econômicos, de acordos comerciais. Nós deveríamos isolar Israel do ponto de vista político e econômico também. Então, o Estado de Israel, ou seja, não é o povo, ninguém está falando do povo judeu, estamos falando aqui da política do Netanyahu. É disso que se trata. E vocês estavam falando aí agora do isolamento norte-americano. O isolamento de Israel é enorme já. Só que ele não ouve a ONU, ele não ouve o Conselho de Segurança, ele não quer saber. Ele tem um objetivo ali, claro, de uma limpeza étnica, de uma anexação de território, de acabar com o povo palestino. Ele não vai acabar com o Hamas. Isso que ele está fazendo não acaba com o Hamas, porque a revolta dentro da Palestina acaba fortalecendo ainda mais a posição do Hamas. Isso é uma tática de eliminação de um povo, da eliminação de um território, da eliminação de etnias, da eliminação de culturas. É muito grave tudo isso. Então, eu penso que os estudantes lá se levantam, muita solidariedade tem sido dada carta por discurso. Eu mesmo posto sobre a Palestina todos os dias, eu falo nisso todos os dias, mas isso não é suficiente. Eu acho que ele precisaria partir para o isolamento, para além do isolamento político, isolamento mais duro do ponto de vista econômico e exigir o cessar-fogo imediato do que está acontecendo ali. Inclusive, precisa mudar o governo, né, Israel? Só que isso depende do povo de lá, não depende de nós aqui. Porque enquanto Netanyahu estiver no comando, é muito difícil que aquela política sionista mude. Muito bem. Jandira, voltando aqui para a política nacional, hoje o Lira deu outra entrevista, outra porque ele deu para o Pedro Bial, uns dias atrás, 2 dias atrás, em que ele aparentemente está baixando muito o tom, depois de uma fala meio agressiva que ele fez em relação ao ministro Alexandre Padilha, chamando-o de incompetente. Do Pedro Bial ele disse que não, que ele cometeu um erro, E hoje, agora de tarde, no Globo News, ele deu uma entrevista dizendo que não vai pautar não vai trazer nenhuma pauta-bomba, e sugerindo que é na transição, né, que o mandato dele vai até o final desse ano, na transição ele vai tentar escolher um nome que tenha um bom diálogo com o governo, e composição também, tipo um perfil, né, teoricamente, que ele acha que ele é, né? Enfim, alguém que transite nos 2 campos. Eu queria saber como você está vendo aí essa movimentação do Arthur Lira. Bom, Miguel, eu acho assim, a gente fez um governo de frente ampla, né? Desde a eleição e depois na composição. Isso não deve tirar de nós o rumo central da política e do projeto, né? Mas o Lula está corretamente conversando com os presidentes das 2 casas, está corretamente conversando com o Supremo Tribunal Federal, corretamente conversando com o Ministério Público,
e abrindo mais o seu tempo e a sua disposição de ir nos territórios, né, de visitar os estados, de conversar com o movimento social, de abarcar uma contribuição que a sociedade pode dar, né? E tem que conversar com todo mundo, e conversar conosco também dentro do Parlamento brasileiro. Então, eu penso que cada vez que o Lula, de fato, ele entra com mais força, com a sua capacidade de diálogo, ele possibilita que as coisas caminhem, né? Então, veja, é claro que nós temos posições muito diferentes do Arthur Lira em um número enorme de temas, né? Inclusive de uma série de atitudes, comportamentos, tudo isso. Mas é importante dizer que o presidente da Câmara decide muito, tem muito poder, né? Decide a pauta, o que não pauta. Ele ouve o colégio de líderes, mas, no final das contas, a pauta é dele, né? Então, eu penso que, quando ele diz que não vai colocar a pauta-bomba, que ele vai facilitar a tramitação, isso é bom para o governo e é bom para a sociedade brasileira também. É claro que o que tem nas metas, nos objetivos de Arthur Lira mais para frente, eu não sei, né? De qualquer maneira, ele está fazendo política com o governo, mas o que me preocupa é que ele também vai fazer política com a oposição. E a única pauta que a oposição tem é pauta-bomba. É pauta no campo dos costumes, é pauta no campo do judiciário, é o fortalecimento do Estado penal, é a criminalização dos direitos sociais. Então, eu não sei qual é o filtro que o presidente da Câmara terá quando ele diz: vou lidar com a oposição e vou transitar. Precisa entender também se vai transitar e lidar com a oposição cedendo no quê? Porque isso, para nós, é muito preocupante, porque essa oposição que está em Brasília, essa extrema-direita que ainda existe dentro do Parlamento brasileiro e que vai existir, isso é da democracia, mas essa extrema-direita só tem pauta de destruição das garantias no sistema de justiça, destruição de direitos, redução do papel do Estado. Ou seja, é uma pauta que eu não sei como é que o Arthur Lira vai fazer para transitar nos dois campos, em que pauta ele cederá à oposição para poder pautar. E vai caber a nós trabalharmos, articularmos com os líderes dos partidos que estão no governo, que, portanto, deveriam ser base permanentemente, para ver como a gente derrota essas pautas da extrema-direita. E aí tem que envolver uma grande articulação política interna e uma articulação externa com os movimentos sociais também, que precisam incidir mais na política, precisam incidir mais sobre o Congresso, precisam incidir mais sobre os projetos e essa agenda que nós estamos tentando construir para fazer o país avançar. Muito bem. Jandira, você viu os bolsonaristas fizeram uma manifestação em Copacabana nesse último domingo. Foi grande, mas foi muito menor do que eles esperavam. Tá? Parece que eles consideraram, eles mesmo admitiram que foi um fiasco para a expectativa deles. E talvez até essa movimentação do Lira pegando mais leve, porque o Lira, a direita tinha meio crescido um pouco depois da Avenida Paulista, né, que foi maior, essa segunda foi menor. Talvez seja um dos motivos para baixar a bola. Né? Como é que você vê a força do bolsonarismo hoje e como é que você acha que pode impactar aí nas eleições municipais e qual a estratégia, na sua opinião, para lidar com isso? Bom, Miguel, primeiro, assim, que eles têm força, tem. Né? Eles têm um núcleo duro ali, percentual da sociedade brasileira, porque a direita sempre teve peso no Brasil. Os integralistas tinham 30%. No golpe de 64, tinha uma importante parcela da sociedade que sustentou o golpe. Então, o Brasil sempre teve uma parcela conservadora, de direita, e que, nessas horas, ela aparece. Claro que a característica do bolsonarismo agrega outros fatores, porque eles agregam uma grande disputa política, ideológica, com rede social na mão, com uma comunicação milionária, profissional na mão, absolutamente verticalizada. O que um diz, o outro diz, repete, repete, repete. É assim que eles vão batendo a notícia e fazendo a repetição que a comunicação exige. E eles têm hoje instrumentos, né, de consolidação de um certo núcleo
e de uma certa posição na sociedade. Então, tem força? Tem, mas, na minha opinião, o ato de Copacabana mostrou que essa força vem reduzindo. O ato de Copacabana, alguém argumentou na matéria que eu li que era feriado, era domingo. Isso não muda nada para um feriado, um domingo de sol. Ou seja, Copacabana podia estar lotada. Então, eu penso que foi uma expressão, a Paulista já foi uma expressão de que essa força não é tão grande assim, porque a Paulista, com o governador, com todo mundo aqui também, com o governador Cláudio Castro, lá com o Tarcísio, com o prefeito da capital, foi uma manifestação de 100 e poucas mil pessoas, né? Não foi nem 1 milhão, nem 800 mil, nem 700 mil, como eles já colocaram antes, aquela Paulista com 10 quadras ocupadas. Então, já é uma expressão menor do que eles já conseguiram colocar. E agora, em Copacabana, de fato, foi 17% do que foi São Paulo e metade do que eles botaram lá em setembro de 22. Isso significa que é uma perda de força. É uma perda de força. Até porque o nível de denúncia, de corrupção, de golpismo, de fraudes, isso também vai crescendo e a sociedade também vai ouvindo e vai compreendendo o que significa. E também vai comparando, né, o que era o governo Bolsonaro com a posição do governo Lula. Independentemente de o Lula ter oscilado na pesquisa um pouco para baixo, mas, assim, quando você pergunta se está melhor ou pior, 72% diz que está melhor. Então, é importante que a gente observe também o aspecto comparativo. Eu acho que a manifestação de domingo não só demonstrou perda de força aqui, mas também o conteúdo dos discursos é muito grave. É um discurso de submissão total. Era deputado falando inglês para agradar e falar com Elon Musk, que agrediu a soberania brasileira, agrediu as instituições brasileiras, né, sustentou a posição de que ele pode dar golpe em qualquer lugar. Ele viu a reação da Austrália, né? O Elon Musk. Depois, eles fazem um discurso de anistia de golpe, anistia de golpista. Ele delega a crítica ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes ao Malafaia. Entra o deputado Nicolas e faz um discurso que não foi só a questão da coragem com a testosterona, que ele quis dizer o seguinte: precisa de ditadura, nós não precisamos de instituição, de parlamento. O que a mensagem que eu interpretei do que ele disse foi dizer o seguinte: precisa de alguém com testosterona, ou seja, de um ditador para poder comandar esse país, né? E o discurso da Michelle, pelo amor de Deus, né? Completamente anti-protagonismo feminino na história, no século XXI, aquele discurso realmente é chocante. Então, eu penso que esse conteúdo também ele tem um apelo para esse núcleo mais duro, mas, no geral, inclusive dos que o apoiaram, dos que o elegeram, dos que votaram nele, isso também vai perdendo força. Claro que nas eleições a gente vai ter que observar, porque eleição tem uma regra, né? Ela tem regras próprias. E é claro que eles vão fazer vereadores, é claro que eles vão fazer prefeitos pelo país, mas não acho que será a principal força vitoriosa, como também acho que a esquerda não será. A tendência é ser esse campo mais de centro, que vai ter a maioria das prefeituras brasileiras. Maravilha. Jandira, então, muito obrigado pela entrevista. Forte abraço. Estou à sua disposição. A gente, depois nós vamos fazer uma viagem agora em comitiva aos Estados Unidos, de quem participou da CPMI, para fazer, inclusive, para encontrar com os parlamentares, o presidente, o Husky, da CPI do 6 de janeiro de lá, com parlamentares da CPI do 8 de janeiro daqui, na tentativa de criar uma frente de defesa da democracia, de defesa de valores, né? E a agenda lá está bem intensa, está bem pesada, vai ser de 29 ao dia 2. Estamos indo aí num grupo de 6 parlamentares, 2 senadores e 4 deputados, para a gente ver como é que a gente, inclusive, fortalece essa relação democrática, fazendo, inclusive, uma intervenção pela democracia no Brasil e não que alguns parlamentares foram fazer lá pedindo retaliação ao Brasil, né? Que é um absurdo. Então, essa viagem vai ser essa semana, a gente vai mandando notícia, Miguel, para vocês irem acompanhando, tá bem? Maravilha, maravilha. Boa viagem. Beijo, querido. Beijo. Tudo bom, tchau, tchau.